Arquivos e pastas. Os arquivos são imagens, documentos de texto, planilhas, programas e outros que ocupam espaço no disco rígido. Os nomes dos arquivos são divididos em duas partes. Antes do ponto, temos o nome que o usuário deu para o arquivo, e depois do ponto temos a extensão do arquivo, que é dada pelo programa que o gerou. A extensão do arquivo indica o seu formato. Por exemplo, no arquivo documento.txt, a extensão txt indica que este é um arquivo de texto. As pastas são diretórios criados com o objetivo de organizar os arquivos. Este é o ícone padrão que representa as pastas no Windows 10. Observe que o design de muitos ícones foram atualizados, com uma apresentação bonita. Clique com o botão direito do mouse sobre a pasta Arquivos. Dê um clique em Propriedades. Nesta janela são mostradas as propriedades da pasta. Aqui você obtém informações como a quantidade de arquivos e subpastas que ela possui e o espaço que esses arquivos ocupam no disco. Também podemos abrir a janela de propriedades selecionando o arquivo desejado ou dando um clique duplo no arquivo com a tecla Alt pressionada. Agora com a tecla Alt pressionada dê um clique duplo sobre a pasta Arquivos. Esta é uma outra forma de ver as propriedades de um arquivo, pasta ou disco. Marcando a opção Somente leitura, o arquivo não poderá ser alterado, mas poderá ser excluído. Para ocultar o arquivo, você deverá marcar a opção Oculto. Você pode ocultar a extensão dos arquivos. Faça da seguinte maneira. Na janela Opções de pasta você especifica como os arquivos serão exibidos e o modo de funcionamento das pastas. Dê um clique na guia Exibir. Dê um clique no botão Opções. Clique aqui. Dê um clique no botão Alterar opções de pasta e pesquisa. Você também pode abrir esta janela clicando no item Opções de pasta do painel de controle. Nestas opções, você escolherá se cada pasta deve ser aberta em uma janela diferente ou não. Aqui você irá especificar se os itens serão abertos com um ou dois cliques. Aqui você define como as pastas serão exibidas no painel de navegação. Clique na guia Modo de exibição. Nesta guia você tem algumas opções avançadas de configuração. Clique na barra de rolagem da opção Configurações avançadas. Marque a opção Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Clique no botão Aplicar. Agora clique no botão OK. Note que os arquivos agora se encontram sem a extensão. Criando uma nova pasta. Criar pastas é uma tarefa comum e essencial para a organização dos arquivos. Para criar uma pasta, faça da seguinte maneira. Dê um clique na guia Início. Clique aqui. Clique em Nova pasta. Digite Fotos. E em seguida pressione a tecla Enter. Pronto, você criou uma pasta com o nome de Fotos. Existe outra maneira, para criarmos uma nova pasta. Siga as instruções. Clique com o botão direito do mouse em uma área em branco da pasta Documentos. Posicione o cursor do mouse sobre a opção Novo. Clique em Pasta. Digite Documentos para a nova pasta e pressione Enter. Pronto, você criou uma nova pasta com o nome de Documentos. Renomeando arquivos. Para mudar o nome de uma pasta, basta clicar no botão Renomear e digitar um outro nome para ela. O mesmo pode ser dito sobre os arquivos. Primeiro devemos selecionar a pasta ou arquivo que será renomeado.
Clique na pasta Imagens. Clique aqui. Selecione a imagem Cloud. Dê um clique no botão Renomear. Clique aqui. Digite computador e em seguida pressione a tecla Enter. Não se deve alterar a extensão do nome do arquivo, pois isso pode torná-lo inutilizável. Localizando arquivos. Esta é outra tarefa comum no Windows. Já que são muitos arquivos dentro de tantas pastas, às vezes nos esquecemos onde um determinado arquivo foi gravado. Siga as próximas instruções para aprender como se localiza arquivos e pastas no computador. Clique na pasta Documentos. Agora você irá informar o que você deseja procurar clicando no item correspondente. Neste exemplo nós iremos procurar por uma pasta. Clique na caixa Pesquisar documentos. Na caixa Pesquisar digite Arquivo e pressione a tecla Enter. Estes são os arquivos encontrados pela pesquisa. A pesquisa avançada no Windows é realizada escolhendo o item desejado na caixa de pesquisa. Quando utilizamos a pesquisa aparecem automaticamente as ferramentas de pesquisa na faixa de opções. Essas ferramentas irão te auxiliar na sua pesquisa. Clique na caixa de pesquisa. Clique aqui. Ao clicar na caixa pesquisa você poderá utilizar o botão Outras propriedades para que sejam apresentados os filtros que poderão ser adicionados à sua pesquisa avançada. Dê um clique no botão Outras propriedades. Clique no filtro Tipo. Agora digite TXT e tecle Enter. Dessa forma foram apresentados os arquivos que apresentam o formato TXT. Selecionando vários arquivos. Você seleciona um arquivo, clicando apenas uma vez sobre ele. Clique sobre o arquivo computador para selecioná-lo. Para selecionar vários arquivos você deve ir clicando sobre os arquivos com a tecla Ctrl pressionada. Clique sobre o arquivo lugar underline 3 com a tecla Ctrl pressionada. Agora você irá selecionar vários arquivos usando a tecla Shift. Selecione o arquivo lugar underline 10. Clique sobre o arquivo PDI com a tecla Shift pressionada. Utilizando a tecla Shift você seleciona vários arquivos em sequência clicando apenas no primeiro e no último arquivo. Copiando e movendo arquivos. A diferença entre mover e copiar um arquivo é que, neste último, o arquivo original permanece no local. Selecione a imagem em lugar underline 4. Clique em copiar. Clique aqui. Com este procedimento, uma referência do arquivo fica armazenada na área de transferência do Windows. A área de transferência é um espaço reservado na memória que armazena temporariamente objetos copiados ou recortados pelo usuário. Na área de transferência só pode ser armazenado um objeto por vez. Quando um novo objeto é copiado ou recortado, o objeto anterior é substituído por este. Abra a pasta Documentos. Dê um clique duplo sobre a pasta Fotos. Dê um clique em Colar. Assim, o arquivo foi colado no diretório Fotos. O arquivo continua na área de transferência até que o seja substituído por outro ou o Windows 10 seja desligado. Clique sobre a pasta Imagens. Você também pode copiar arquivos utilizando as teclas de atalho do teclado. Selecione o arquivo lugar underline 15.
Pressione a tecla Ctrl+C para que a imagem seja copiada. Dê um clique em Documentos. Dê um clique duplo sobre a pasta Fotos. Agora você irá pressionar as teclas de atalho Ctrl+V para acionar o comando colar. Pressione ao mesmo tempo as teclas Ctrl e V. Com este procedimento o arquivo foi colado no diretório Fotos. Você irá agora mover o arquivo arrastando-o para outra pasta. Clique sobre o ícone do arquivo lugar underline 15 e arraste-o para a pasta Imagens. Esta é a janela Substituir ou ignorar arquivos que indica que o arquivo que você arrastou já se encontra na pasta de imagens. Caso deseje, você poderá substituir ou ignorar o arquivo. Feche a janela Substituir ou ignorar arquivos. Não foi possível passar a imagem para a pasta devido já termos um arquivo de mesmo nome nela, pois apenas copiamos a imagem. Veremos a seguir o que ocorre se ela estiver com um nome diferente. Veja que renomeamos o arquivo de imagem. Agora clique sobre o ícone do arquivo lindo e arraste-o para a pasta Imagens. Dê um clique em Imagens. Veja que agora existem duas imagens iguais, porém com nomes diferentes. Agora você irá utilizar o comando Recortar. Selecione o arquivo PDI. Dê um clique no botão Recortar. Quando recortamos um arquivo, ele aparece inativo até colarmos esse arquivo em outro local. Clique em Documentos. Dê um clique duplo na pasta Fotos. Dê um clique no botão Colar. Clique sobre o ícone do arquivo PDI e arraste-o para a pasta Imagens. Clique sobre a pasta Imagens. Veja que o arquivo PDI foi movido para a pasta Imagens. Se você arrastar um arquivo com a tecla Ctrl pressionada, ele será copiado. Parabéns, você terminou a lição. Agora você está pronto para fazer um pequeno teste para verificar a sua aprendizagem. Preste bastante atenção nas perguntas, porque no final será necessário um aproveitamento maior do que 70%. Nesta lição você deverá ter aprendido: arquivos e pastas, nomes e extensões de arquivos, criar pastas, selecionar vários arquivos, copiar, recortar e mover arquivos. Ao terminar os testes, clique no botão menu e escolher a próxima lição.